Bem-vindo ao LD Podcast. Eu sou Leila Dionísio, arquiteta, e hoje a minha convidada é minha cliente e amiga pessoal, Belle Silva. A gente vai falar um pouquinho da vida dela, pessoal, e principalmente dos projetos que eu fiz para ela. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Então, Belle, a gente está junto há quase 10 anos, né? Não sou muito boa de matemática, não, mas tá falando que é. O primeiro projeto que a gente fez junto foi na Copa de 2014. Né? Antes disso, você já tinha feito projetos. Você já tinha feito os projetos, acho que numa cobertura na Praia da Barra. Quando meu marido teve a condição de comprar um apartamento, uma casa própria, nós compramos um apartamento na Barra e eu cheguei a fazer, foi o meu primeiro projeto com arquitetura. Mas foi o que o dinheiro deu na época. E Leila Dionísio estava muito fora desse projeto. Não, na verdade a gente nem se conhecia, nem de nome, nunca tinha ouvido falar no seu trabalho. E eu peguei uma realmente mais acessível, que estava também começando nessa carreira de arquitetura. Fiz um trabalho legal, que logo me cansou. E na minha segunda compra de casa, né, que é a história, a gente assinou um contrato europeu, e aí eu comprei uma residência e foi aonde eu soube do seu trabalho, né, do seu escritório, e onde você me foi indicado, em 2014. Então, nesse projeto da Barra da Tijuca, assim, eu acho muito interessante a gente analisar o teu crescimento como cliente. Gente, foi realmente uma evolução, uma evolução como cliente, né? Mas, falando sério, na Barra da Tijuca... É só pegar os meus projetos, né? Se pegar o projeto que eu fiz com as outras arquitetos e o projeto que a gente fez. Não é? Tá nítido, gente. É nítido. Não, mas falando sério, né? Sem brincadeira. Você, na Barra da Tijuca, vocês me contrataram e eu lembro, assim, perfeitamente que você falou assim, não, Leila, eu preciso do projeto, acho que era 6 meses, uma reforma bem completa, né? Que você queria receber, era a Copa do Mundo do Brasil, né? E você queria receber seus familiares e teus amigos nessa casa. E aí, me conta um pouquinho desse processo do projeto até a construção, até você usar a casa. Me conta um pouquinho desse processo que você teve. Então, foi um processo pra gente muito fácil, no sentido de como eu não morava aqui, então foi acompanhando de longe. Quando eu recebi a indicação de trabalhar com você, eu recebi a indicação com outros arquitetos também. Me identifiquei por ser mulher, eu acho que mulher é mais fácil de ter aquela visão mais delicada das coisas. Então, para mim, foi mais fácil até decidir com quem trabalhar. E quando eu te passei a ideia do projeto, porque na verdade a gente não construiu nada, né? Foi realmente só mesmo design de interiores. Na verdade, você trocou tudo, né? Era para ser uma coisa bem básica, gente. Mas assim, eu me empolguei também porque eu queria ter uma casa... eu sempre tive uma casa arrumadinha, nunca foi de luxo, mas a minha mãe sempre arrumou tudo, eu sempre tive tudo no lugar. Então, quando eu tive condição para fazer na minha casa, eu sempre quis ter tudo num lugar com uma chiqueza maior. E foi bem legal, porque quando eu te passei essa ideia do que a gente queria, eu e meu marido, a gente tem também uma ideia muito parecida do que a gente gosta, a gente não tem essa briga de gosto, de nada, então foi fácil a gente decidir entre a gente qual seria o projeto. Quando isso foi passado para você também, você conseguiu captar isso muito bem, o que poupou pra gente tempo, né? Porque a gente, como você falou, a gente queria coisa rápida, porque a nossa cabeça era uma coisa muito rápida. Passou dos 6 meses, como toda obra, mas também foi rápida. Foi por isso que a gente tá aqui até hoje. 10 anos juntas já. Porque foi rápida, gente. Verdade. E nesse processo, você falou aí do Thiago com você, na verdade, quem decide mais, você ou o Thiago? Não, assim, não tem quem decide mais, na verdade, porque como eu falei, a gente tem um gosto muito parecido. Então não tem aquela coisa assim, ela vai escolher alguma coisa que eu não vou gostar ou vice-versa. Mas é óbvio, quem passa mais tempo em casa sou eu. E quem passa o cartão na hora fala, não, sim, tá aprovada a compra, sou eu. Então, tipo, quando ele vai ver, já está lá. O quadro pendurado, o piso instalado, a luminária instalada. Mas eu posso dizer que eu dou a última palavra, assim, do posso comprar isso que eu quero, mas sabendo também que é um estilo e que será do agrado dele.
E nesse projeto da Barra, né, eu como arquiteta, eu te encaro como uma cliente que veio crescendo, né, como a gente fala, veio aprendendo. E aí depois do projeto da Barra, a gente fez o projeto em Paris, que foi assim, um desafio para mim, né, que era em outro país. E a distância, a maior parte do projeto. E a gente fez tudo online, né? Você mediu. Eu acho que eu te transformei numa arquiteta, né? Eu acho que o desafio maior é você confiar nas minhas medidas. Eu te transformei numa arquiteta. Você mediu tudo e a gente conseguiu fazer todo 3D, todo o projeto em 3D. E aí depois a gente foi a campo comprar. Sim. E a gente fez a grande besteira de verão, agosto, tudo Paris fechado. Tudo fechado, né? Não tinha muita coisa, mas ficou legal. Até porque a maioria das coisas a gente foi comprando online. Uhum. Mas o que eu mais gostei desse projeto, na verdade, foi que como era uma casa alugada, então não podia mudar muita coisa. Em Paris o estilo é muito clássico, né? Sim. E eu não sou nada clássica. Você já sabia disso. Então, assim, a gente conseguiu comprar muita coisa em lojas bem acessíveis, que a gente deu preferência por comprar móveis que, se eu tivesse que deixar para trás, ficasse sem dor na consciência. Então, você gosta muito de trabalhar com peças pontuais. Então, teve peças pontuais que eu não pude não gastar nessas peças que hoje estão comigo. Me mudei para Londres depois e elas estão comigo até hoje. E aquelas que a gente comprou online, tipo, se eu tiver que ficar, fica, deixei também sem dor na consciência. Então, para mim, assim, o que vale eu pontuar nesse projeto foi isso. A gente conseguiu fazer coisas sem gastar demais e que atendesse tanto no visual quanto na praticidade. Olha como eu tô falando bonito. Muito, nossa, tá quase uma arquiteta. Vamos ver um pouquinho do projeto dela de Paris? Aí, olha, gente, que lindo, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente pessoalmente, a parede, tá vendo? É tudo com muito nichozinho que fala, né? Muitos cortes. Você ri. Esses cortes que tem na parede e pesava muito. Porque na verdade ele era verde, né? Era verde com branco. Sei lá que era cor, nem sei. Era uma cor bem feia. E não tinha iluminação também no teto, nenhuma. Só as laterais. Ali tinha, não tinha? Tinha. As laterais tinha. E sem contar aquela estante enorme ali, que era cheia de livro, porque é uma característica bem europeia, assim. Eu não gosto de livro, né, gente? A gente não lê, assim. A gente é culto, mas não nesse nível de ter uma estante na sala cheia de livro. Então era uma coisa que me preocupava muito. Eu falei, Leila, como é que eu vou... E eu não conseguia ter essa visão de o que eu vou fazer com essa estante, não foi? Foi. Olha que linda minha Maria. Essa Maria até hoje assim, o medo do meu filho Isago. Isago fala que ela fica olhando pra ele. Que hoje em Londres eu tive que botar ela em outro lugar para não ficar num cômodo que ele visse ela toda hora. Ela ficou na entrada, que é só na entrada, que ele só vê quando entra e sai, né? Mas eu sou apaixonada pela minha Maria. A Maria é da Adriana Duque, que é uma artista bem famosa. Eu tenho uma queda pela Adriana Duque, que é a minha paixão até hoje, que se me apresentou até artista, uma artista maravilhosa. Pode falar dela aqui? Pode. Adriana Duque. Colombiana, porque assim, gente... A Leila preza essas coisas de ter quadros, alguns quadros e tal. Mas eu não gosto de quadro, eu não gosto de obras. Eu não entendo nada. Eu acredito que a maioria de vocês, assim, que não seja profissional, também não entenda muito. Eu gosto daquelas artes abstratas que você olha, não tem nada ali, e você vê o que você quiser e tá tudo certo. É o meu tipo de arte. Mas aí eu gosto muito de fotografia. E aí a Leila me apresentou essa, eu amei. Hoje eu tenho já uns 2 quadros dela. Só não tenho mais, porque eu não tenho onde colocar. Porque é uma artista que eu gosto muito. Meu filho morre de medo dela, porque ela olha assim, sabe? Mas ela é bem bonita. Que a Leila comprou pra mim. Na verdade, a gente não tinha achado, né? Porque eu gosto dos meus projetos pra ontem, né? Total. E esse era que tava pronta. Tava até numa galeria exposta, numa, sei lá onde, né? Na Galeria Zipper, em São Paulo. E aí já tava emoldurada, tudo. Por isso tava bom. Gostei da foto. E foi. Sou apaixonada. E ela acompanhou você pra Inglaterra também, né? Aí você comprou outra. Assim. Pra fazer o par. Por conta da profissão do meu marido, eu me mudo, né? E as crianças, consequentemente, vão juntos. Então, eles têm essa dificuldade de criar elos. Então, eu gosto muito de ter coisas pontuais que eu possa levar pra ele se identificar. Eu não tenho casa na Europa comprada. Então, é tudo alugado e eu me adapto na decoração da casa.
Então eu gosto de ter umas coisas pontuais, marcantes, nossas, que aí para eles se adaptarem naquele lugar e pra gente também, apesar de ser adulto, fica mais fácil de você olhar e falar, tô em casa. E nessa foto eu tenho, que eu uso em todas as minhas decorações que eu faço, que eu sempre mexo, né? Porque casa alugada. Tem essa Maria, que é esse quadro, essa cadeira de coração vermelha e as mesas e o sofá. São coisas que, fora os adornos, né? Mas são coisas que eu uso para quem olha assim e fala, tô na minha casa. São coisas que me acompanharam, assim. Essa poltrona tem uma história bem complicada para mim, né? Para mim, né? Porque a Isabelle queria a decoração para ontem. E aí, lá na Europa, a gente acha que na Europa é super fácil decorar, porque tudo vem da Europa, né? Mas não vem. Só que não, tudo demora muito. E no Brasil tinha de pronta entrega. Então eu fui resolver levar na minha mala, né? E eu fui parada na alfândega, o guarda puxando aqui, me puxando para saber o que era, e passou no raio-x milhões de vezes. E assim, esse projeto foi muito legal, que a gente acabou trazendo muita coisa do Brasil, porque no Brasil era muito mais barato do que na Europa, né? E era pronta entrega. E era pronta entrega. Não, mas essa casa em especial em Paris, ela realmente estava muito assim... Pra gente que já veio, né? Eu e o Thiago já vinha de um trabalho de arquitetura pensado direitinho, tava difícil ficar assim, fazer um trabalho... Ai, não, a gente tá com tempo para esperar. Tava muito ruimzinha a casa. É. E aí depois desse projeto, que foi um projeto bem... Mas a gente ainda levou mão de obra do Brasil, né? Levamos. Nós levamos mão de obra, que nós não conseguimos achar mão de obra na França. Tá? O que a gente conseguiu achar era uma fortuna, e eles trabalhavam algumas horas por dia, né? Sim. E aí a Leila apresentou uma mão de obra aqui, que foi uma pessoa só, não foi? Que pegamos o ajudante de Paris. Foi uma pessoa. É. Peguei um ajudante brasileiro de Paris. Era um faz-tudo que a gente trouxe. Aí ele ficou lá uma semana... Não, e por incrível que pareça, as cortinas são do Brasil, que é da Orléans. Do Brasil. O tapete é do Brasil, que é da Baicame. E os móveis foram da Europa, que era da Poliforme, né? Isso. Que é uma marca muito famosa da Europa. Os adornos todos a gente escolheu lá da Europa e a gente teve que comprar online, porque na loja não tinha, não é igual. Mas quando no a gente Brasil, fala da né? Europa, gente, é bom lembrar que, tipo, no Brasil, quando você compra na Europa, é 3, 4 vezes mais caro. Sim. Isso aí a gente fala, é da Europa, pagou uma fortuna. Não, até que a gente pagou um preço bem, bem legal para a marca que foi, assim, comprando na Europa. Sim, as melhores As marcas luminárias vieram de Miami. Sim, teve muita coisa de Miami também. Praticamente tudo de fora. Ah, mas ficou lindo, olha, verdade. Gente. Mas o engraçado é que a gente foi fazer, eu acho que a gente já falou, a gente fez a primeira vez, eu acho que eu fui 2 vezes lá para fazer, né? A primeira vez era no verão, que não tava tudo fechado. A gente tentou sair para comprar bastante coisa e não rolou muito. Tava tudo fechado, aí a segunda vez a gente comprou para montar. A gente comprou tudo online e foi Hoje lá as pra montar, cortinas né? estão guardadinhas direitinho lá no meu storage, porque essa medida era surreal, né? A gente não tinha. Era um pé direito bem alto, né? Mas todos esses adornos que estão... Né, todos esses adornos concentrados nessa estante hoje estão espalhados pela minha casa toda em Londres, porque nenhuma casa tem uma estante desse tamanho. Desse tamanho, verdade. E agora vamos falar um pouquinho da tua casa aqui em Mangaratiba, que eu acho que é a sensação. É a sensação do momento, né, cara? Me explica um pouquinho. Primeira pergunta, por que todo jogador de futebol quer ir para Porto Belo? Cara, não é o Porto Belo em si. Hoje eu me pergunto por que aquele condomínio ficou tão uau. Porque a cidade ali, a gente, né, um município, a gente sabe que, para quem conhece, quem é do Rio, não é nada uau. E aquele condomínio ficou uau. Hoje eu costumo dizer que a gente chega ali no condomínio, parece até que eu tô chegando em Beverly Hills, assim, quando você vai visitar o condomínio dos famosos, tem um mapinha que os cambistas vendem para você saber onde é a casa de todo mundo. Porque você vai entrando, aí tem a Regina Casé, tem o Sheik, tem um que eu esqueci. Gabriel Jesus. Não, aí vai vindo, aí tem Neymar, tem Gabriel Jesus. Tipo assim, acho que a minha rua virou tipo Los Angeles, assim. E fora a gente do futebol, tem muita gente. Tem político, tem atores, atrizes, cantores. E tem empresários também, né? Virou um condomínio bem elitizado pro espaço que é. Mas eu acho que é por conta da tranquilidade. Ele é muito tranquilo. Você consegue... Os terrenos têm um tamanho legal que você consegue botar uma estrutura boa na sua casa pra você ficar de boa, você sair dessa vida estressante. Acho que é isso.
Eu acho também que é porque ali tem heliponto, tem... Não, a facilidade tem dele é muito boa. né, tem pista de avião também, se eu não me engano, né? Então Ali fica você bem chega fácil. por mar, chega por terra, chega por ar. Você fica ali, você consegue fazer passeios ali dentro do próprio condomínio. Tem uns passeios legais. Que, né, inclusive é roteiro, né? É o roteiro daquele ônibusinho do Safari. Do Safari. Passa agora no Thiago, Neymar, Gabriel rua. Jesus, todo mundo, né? Passa tudo. E tem uns passeios legais também, assim, fora essa brincadeira da rua, dos famosos, mas o condomínio tem essa estrutura que tem os passeios legais. Então, se você for ficar lá um tempo, se tem coisa para fazer, sem sair dali... Acho que é isso, né? Porque você vive numa vida tão agitada e a pessoa quer ficar na tranquilidade. Na verdade, eu acho que acaba que vocês precisam de algo mais reservado também. Né? Sem contar a vista, que a vista é muito bonita. É um verde, assim, uma montanha. O rio em si é muito bonito, né? E ali, apesar de não ser rio mesmo, assim... É rio mesmo? Acho que não, né? Outro município, né? É rio e estado, né? Não é cidade. E aí você tem montanha de um lado, você tem praia de outro. Então a vista é muito legal. É bem bonito. E assim, nesse processo, essa obra você fez do zero, né? Do zero. Eu fiz a parte de... Nunca mais eu construo nada na Não minha fale vida. isso, Beli Silva. Não, então, a obra, a arquitetura não foi minha, eu fiz só a parte de interior, né? Sim, não, né? É. No início a gente tinha começado a fazer o projeto juntos. Que a gente ia fazer A gente chegou a fazer, né? Sim. O projeto junto, o projeto estava pronto. E aí foi acontecendo coisas, entrou outro arquiteto que melhorou, piorou o seu projeto. Tipo, ele deu o pitaco dele ali no projeto. O projeto também em si cresceu muito, né? Porque até então era uma metragem, depois vai ficar o dobro da metragem de área construída. Então teve que ter alterações no projeto e esse outro arquiteto já fez. Mas hoje quem me pergunta... Minha casa tá linda, tá, gente? Maravilhosa. Mas hoje quem pergunta quem fez o projeto da minha casa, eu falo que é a Lila Dionísio. Não fala isso não, gente. Vou ter problemas. Vamos falar, porque minha casa está linda, sério, gente. Não, o que acontece é que, assim, eu tô há muito tempo com a Isabelle, né? Então, eu já sei o que ela pensa, o que ela gosta, o que a família gosta. E essa parte é muito diferente. Por isso que a gente também não abriu mão de ter você na obra como arquiteta também, por conta disso, porque economiza muito tempo quando você já conhece a pessoa já conhece seu estilo, sabe? E me conta um pouquinho desse processo. Eu sei, né? Olha, foi um pouquinho desgastante, a gente pegou pandemia, a gente pegou vários outros processos. A obra atrasou quase um ano, se não um ano, né? Era para ser 2 anos e pouco, a obra ficou 3 e pouquinho, 3. E me conta um pouco do processo da construção em si. O que você se arrependeu? O que você gostou? Me arrependi de construir, Leila. Não fala isso, Isabelle. Cara, juro, gente, eu pego uma casa construída e eu mudo ela toda, mas eu não construo. Mas ia dar no mesmo, Isabelle. Dá? Ia ser pior. É? Ia ser muito gente, pior. Então não sei o que eu faço. Ia ser muito pior. Você construiu... É porque assim, vamos lá. Não vou rotular, tá? Mas o projeto para um jogador de futebol é diferente do que para a maioria das pessoas, porque vocês têm um escopo muito parecido. Né? Vocês recebem muita gente, vocês moram fora. O estilo de vida é praticamente o mesmo. Exatamente. Então, assim, vocês recebem muita gente. Então, uma estrutura é totalmente diferente de uma casa normal. Então, eu queria que você passasse um pouquinho. Você acabou de usar a tua casa, né? Quantos quartos tem a sua casa? Não, a gente fez minha amiga... Eu sei quantos quartos tem, mas eu vou te perguntar. Minha amiga apelidou de container. Ela tô indo pro container. Fora da casa principal, que a gente botou dois quartos de hóspedes, né? Nós fizemos 2 quartos de hóspedes? Na casa principal. Ah, tá. 2 quartos de hóspedes na casa principal, tá. Mas a gente criou um complexo, que a gente chama de pavilhão, mas há quem chama de container... Com 6 suítes, né? Sim. 6 suítes, fora os espaços. Aí que eu falo assim, não dá pra eu fazer um projeto nesse estilo de vida que a gente tem pra botar quarto pra todo mundo. Senão, a gente, ia ser um reformatório só de quarto. Porque é muito quarto, é muita gente. Sim. Eu tenho problemas hoje, eu fui receber, porque como é a primeira vez que eu estava em casa, eu falei assim, eu vou botar todo mundo pra trabalhar a casa. O que tiver que dar de errado na casa vai dar agora, porque eu enchi tudo. Eu não tive aonde receber gente. Porque assim, Faltou, porque espaço para dormir, Lili, eu tenho. Você conhece mais do que ninguém. Sim.
Só que eu não posso botar alguém pra dormir numa sala dessa, onde a gente tá ali jogando, comendo, bebendo até as 3 horas da manhã. Ah, gente, pelo amor de Deus, olha só, são 11 quartos. E ainda faltou lugar. Vocês veem. Ai, meu Deus. Mas é isso. Não, e olha que cada quartos, quarto cabe 4 a 5 isso que eu ia pessoas. Cada quarto. Não, então, esse que é o escopo que eu acho bem diferente, né? Cada quarto cabe uma família. Na verdade, foi o que a gente pensou. Normalmente é pai e mãe com os filhos. 2, 3 filhos. Nós fizemos essa conta, Sim. né? Só que a gente esqueceu dos namorados dos filhos. Entendeu? Porque meus amigos cresceram, os filhos cresceram e vem as namoradas. Eu contei com os filhos, não contei com os agregados. Mas é isso. São 11 quartos com 4, 5 pessoas por quarto. Então é um escopo muito diferente, né? E fora a parte de atividades que vocês gostam, né? Que é futebol, futevôlei, salão de beleza, spa. Academia, sala de jogos. E o projeto inicial tinha um boliche. Tinha um boliche que foi descartado. Cinema. E o terreno, quantos metros são hoje? Caraca, eu sou péssima disso. Eu sei. Não sei. Conta aí, que eu também... Já São me perguntaram 6 isso. mil e poucos metros. E mesmo assim não coube todo o escopo que vocês queriam. E olha que foi uma casa, gente, juro, muito bem pensada no sentido de atender a gente, né? Sim. Que o projeto atende muita gente. Às vezes eu acho assim, nossa, ficou uma coisa muito grande, poderia ter ficado menor. Tipo assim, a sala poderia ter ficado menor, a cozinha um pouco maior, alguma coisa sempre muda. A gente já tem uma cozinha industrial, caraca, a gente tem muita coisa. Cozinha industrial, gente. Porque pra atender esse batalhão de gente, tem que ter uma cozinha industrial, Tipo né? assim, o meu quarto é ótimo, que tá passando até agora. É lindo o meu quarto, amei. Só que eu falei, podia ser não, meu closet não é closet de casa de praia. Enfim, podia ser menor? Podia ser menor, em falar mas eu fiz nisso, menor? Não fiz menor. Em falar nisso, dizem que você vai morar aqui quando o Thiago vier pro Fluminense. Você vai morar aqui quando o Thiago vier pro Fluminense? Que rolam os tambores. Então, gente, a festa tricolor será lá? Então, não sei, mas se for, já temos casa. Já tem casa, já tem closet. A gente tá preparando, a gente tá fazendo as coisas aos poucos. Construímos a casa, calma. O campo. Olha, do temos Thiago. campo pra treino. Não, então, uma outra curiosidade. Nossa, mas eu quero esse vídeo, hein, gente? Onde vocês acharam esse vídeo? Você não tem esse vídeo? Produção. Falando do Thiago, na casa inteira, quais foram os ambientes que ele deu pitaco? O Thiago não é de dar pitaco, a gente falou no início, né? Sim. Mas coisas que eu realmente não me meti, que toda decisão 100% foi dele, foi o campo. Esse pavilhão lá que tava indo, lá perto do campo, lá na frente, aquele marronzinho, que é o vestiário dele. E a quadra de futevôlei e a academia. Foram os 4 ambientes que, tipo assim, eu não me meti em nada. Nada mesmo, não sabia nem o que tinha. Mas é bom porque o resto ele também não se meteu, né? Não. Você fez o que você quis. Fiz o que eu quis. Mas eu fiz sabendo que ele ia gostar. Agora, ele cagou pras minhas vontades nos outros, entendeu? Ele simplesmente... Mas você queria dar pitaco no campo de futebol, no vestiário, no futebol. Moleque quer dar pitaco em tudo, deixa. A gente não vai usar, não vai usar. Mas a gente quer dar pitaco. Mostra a foto da gente no início da obra, que é bem legal. Bom, essa foto foi a minha última visita na obra, tipo canteiro de obra. Que depois daí eu voltei outras vezes, claro, mas aí já era mais o trabalho, a casa estava pronta e já era mais o trabalho de interiores, né? Sim. Que aí é onde você assina 100%. Que todo o interior da minha casa foi feito por Leila Dionísio. A sala de milhões foi feita por Leila Dionísio. E aí foi. E os estresses na obra que você tinha me perguntado foi porque eu acho que foi muito cacique para pouca tribo. E um erro crucial, eu sou uma pessoa que eu gosto de bater muito de frente. E nessa obra, por eu não querer me estressar, eu não bati de frente com quem eu deveria bater. E isso é uma coisa que eu me culpo hoje amargamente. Sabe aquela coisa de, se arrependimento batesse, eu tava morta? Eu estaria. Que eu não quis me estressar, Thiago não quis se estressar. E por a gente confiar muito em uma pessoa, a gente realmente... deixou a pessoa administrar, é uma pessoa que a gente respeita e nunca tivemos problema, porém, por ser o sonho, a realização de uma vida inteira, na verdade, que o Thiago não ia assumir isso, eu deveria ter segurado mais as rédeas, assim. São os 2 estresses que eu tive de obra. Você cuida mais do que o Thiago, né? Não, o Thiago não se mete literalmente nisso, não. Eu passo pra ele as coisas porque, né, ele não é nenhum fantoche, assim.
mas não é uma coisa que ele esteja à frente, não. Entendi. Então, assim, é uma responsabilidade e um erro que eu puxo pra mim sozinha, porque foi eu que dei mole mesmo. Mas no resultado final, vocês estão super felizes com a casa, né? Estamos Acho que vai ter alguns ajustes. Mas vai ter ajuste, vocês, assim, né? de coisa que a gente achou que fosse dar certo, que nós aprovamos e não deu, de coisa que a gente quer mudar. E alguns ajustes de coisas que não fizeram como a gente queria. Então, tipo, a gente quer como queria, porque foi o que eu falei, é uma realização de uma vida inteira, de uma carreira inteira. Então vai ficar do jeito que eu quero que fique. Nem que seja que tenha que quebrar de novo. Eu vou aproveitar que eu não moro aqui, então vai quebrar. Mas vai ficar como eu quero. E claro que eu não vou pagar, né, gente? De novo. Que é aí que tá a briga. Mas vai ficar do jeitinho que a gente quer. Mas tá linda. Hoje e eu fiquei nesse esses uso, dias. assim, a gente, na verdade, a casa ficou pronta mais ou menos em dezembro, aí teve alguns ajustes e vocês começaram a usar agora. Né? E Agora, usaram nessas férias. Assim, Intensivão. Foi intensivo. Até custei. Né? E acho que é legal você passar quais as questões de uma casa super nova, né? Sempre tem ajustes. Então, o que você teve assim de ajuste? Que foi teve uma primeira experiência, porque eu para uma casa nova eu achava assim, a casa foi cara, foi do zero, nada tem que dar errado. Foi onde que eu aprendi que é onde tudo mais dá errado. Sem dúvida. Então, assim, as coisas mínimas dão errado. Já foi aí um aprendizado que eu tive. E eu fiz questão de encher a minha casa mesmo, porque eu não tenho muito tempo, eu tenho 15, 20 dias para aproveitar. Então eu falei, eu vou encher a casa, para o que tiver que pipocar, vai pipocar agora. Tive vários pipocos, mas coisas pequenas, que deu para ser resolvido ali questão de 1, 2 dias. E as coisas maiores, eu tive que fechar o olho e esperar eu ir embora, porque eu não queria trabalho sendo feito nesses 15 dias de férias. Mas é isso, gente, casa nova do zero. Problema de construção aparecem. Sim. Temos até hoje design de interior com móvel. Minha casa hoje não está 100% pronta, tipo assim, é você entrar e relaxar, porque tem móveis que ainda não chegou, móveis que demoraram a ser acertados, que demora a entrega, móveis que foram entregues e ficou errado, então tem que voltar. Então tem bastante coisa para fazer. Então essas coisas foram outro aprendizado. Que tipo, nada vai ficar pronto 100%. Não, é porque a tua casa são 2.800 metros de área construída. E aí, né? outra coisa que então, a própria realmente... Leila me falou, que até me acalmou um dia por telefone, foi que ela falou, Beli, quando você vir, vem tranquila, não vem estressada, porque vai ter muita coisa para fazer e muita coisa vai dar problema, porque é uma casa muito grande. Então, quando você se concentra em comprar coisas para a cozinha, você esquece coisas da sala. E aí, quando você vai para a sala, usar a sala, tá faltando aquilo porque a concentração estava na cozinha. Então, assim, hoje eu tenho muito esse problema também de tipo, puta, comprou isso que ninguém usa, mas não comprou aquilo. Porque as coisinhas mais pequenas, tipo lixeira, olha isso, gente, lixeira. Mas a gente se preocupa com as coisas... Olha que a gente comprou lixeira pra caramba, né? Mas quando a gente enche a casa que a gente vê, que a gente comprou o quê? As lixeiras pros ambientes. As extras a gente não se preocupou. Num dia de festa, você vai botar onde o lixo? É no dia a dia que você vai sentindo. Que é no dia a dia. Então, assim, eu acho que ainda por 1 ano, 2 anos, ainda vou ficar essa coisa de preciso. Não, tô com uma lista enorme. 1 ano, 2 anos, porque ela vem uma vez por ano no Brasil, tem né? Isso. Não é isso. Tem isso. Né? Porque se você estivesse morando, ia ser mais sim. rápido. E tipo, agora, passei 15 dias. Eu não fico, as minhas férias, eu não vou ficar resolvendo coisa de casa. Eu quero aproveitar. Então, tipo, eu não saí um dia pra comprar essas lixeiras que eu anotei, entendeu? Me recuso. Então, me organizei pra vir fora das férias pra poder... né? E resolvendo essas coisinhas, porque nas férias eu quero usar. E outra coisa que eu acho bem interessante, que você até postou outro dia, a questão do design, né? Porque quando eu te conheci, você não dava valor nenhum. Já vou deixar o meu jabá aqui, que eu estou trabalhando com design de interiores também, tá bom? Ai, não, meu mas Deus. foi. Não, então, mas conta um pouquinho desse teu aprendizado, porque assim, quando você começou a fazer projeto comigo, você ainda não tinha. Não sabia, eu tava crua. Né? E você gosta. Na verdade, você que despertou e. Porque quando a gente gosta, tá com a gente, né? Precisa só de alguém pra ir lapidando. E realmente se acordou esse gigante que tava preso, que é como eu falei lá no início, eu sempre gostei de ter uma casa arrumada, tudo direitinho, aquelas casas de novela. Eu não tinha condição financeira pra tal. Então, quando eu tive, eu queria. Então, assim,
a primeira casa que eu fiz com nomes de design, que tive uma historinha, isso aqui é legal ter, porque, sabe, aí contou uma historinha, foi com você na Casa da Barra, e ficou mais forte ainda na Casa de Paris, porque como a gente trabalhou mais com decoração, né, de adorno, então eu fui ouvindo mais coisas. E quando você vê a casa pronta, falar, legal, eu quero isso. Né? Quando você come arroz e feijão, conhece caviar, você não quer voltar pra carne de segunda. Né? Não, é assim, então assim, eu quero sempre isso. Mas aí assim, agora aí eu já aprendi a ter a minha identidade com design, do que eu realmente gostava e não gostava, que no nosso primeiro projeto na Barra eu fui também muito influenciada, né? Sim. Porque eu não sabia o que era. E aí você era muito nova, né? Você tinha 10 anos atrás, você já 20 e poucos, né? Uns 10 anos atrás eu tinha uns 15. Mas foi isso. Então, assim, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, vivendo, a gente vai tendo experiência, vai vivendo isso. Conheci outras pessoas que trabalham nesse meio. E a gente vai vendo. E fui fazendo mais projetos. Então, já conheci o que eu queria. Já fui até com mais decidida para os nossos projetos, né? Sim. Falei, não, Lilian, não quero e tal. Aí tem muita coisa que eu deixo para confiança que eu boto no profissional, né? Que eu falo, Leila, olha, você que sabe. Porque eu não consigo visualizar. Eu só visualizo com 3D, né? Sim. Ainda fala, Leila, você tá falando que vai ficar bom, então vai ficar bom. Mas por que eu falo? Porque eu não consigo visualizar e porque eu confio na profissional. Então é importante as pessoas terem uma profissional que se identifique. Porque é uma coisa que realmente reduz muito o seu estresse e aquela responsabilidade de decidir uma coisa. Porque é igual o nome de criança, né? Porque uma vez que você pagou lá numa cadeira, R$1.000 numa cadeira, tu não vai trocar aquela cadeira. Sim. Então, é igual o nome do filho. Você não vai trocar se você depois decidiu que não gostou. Você vai ter que ficar com a cadeira. Então, é bom você estar com um profissional que você se identifique e confie. Porque no final é o profissional que vai decidir. Hoje eu amo a minha Casa da Barra. Tô amando a minha casa de Mangaratiba. E tem 10 anos, 12, 8 anos que a gente fez esse projeto da Barra. Da Barra tem 10 anos. Eu entro na minha casa hoje como se fosse a primeira vez. Eu amo a minha Casa da Barra. Porque a gente tem designers consagrados que não são atemporais, né? Não e como a gente falou, mesmo que foi um projeto que eu fui influenciada, você captou a nossa vontade, o nosso gosto. Então, assim, eu chego hoje na minha casa, eu me identifico. Porque mesmo eu não sabendo decidir qual quadro colocar, dos que tinham de opção, você bateu o martelo por um que era a nossa cara, entendeu? E eu acredito muito que vai acontecer isso em Mangaratiba, mesmo já sendo um projeto em que você influenciou muito menos. Sim, você tinha muito mais maturidade como cliente. Não, eu falei muito mais não do que eu falava Sim, sem dúvida. Você tinha muito mais conhecimento, né? Até porque hoje você também tem um conhecimento de moda bastante. Que anda muito junto anda também, muito né? junto com a arquitetura, né? Muito. Então eu acho que esse teu olhar, e muito tempo você morando na Europa, que você refinou demais. Refinou assim, total, muito, né? Muito. Até o Thiago também, apesar de não dar pitaco, mas quando ele dá é de coisas assim. Eu falo, nossa, que legal. Vocês moraram quanto tempo? Vocês moraram em Milão, depois Paris? Então, em Milão nós moramos 4 anos. 3 anos e meio, 4. Lá em Milão eu já usei arquitetura. Com arquitetas italianas. Você chegou a contratar Cheguei a contratar. Italianas? Mesmo não, né? Porque eu já tinha feito em Paris. Cara, é uma coisa assim, vicia. Porque é o que a gente tava falando. A gente quer estar numa casa que você se sinta conforto. Não é uma casa alugada. Você quer dar o seu tchan. Sim. Ainda mais morando fora, e eu muito jovem, eu não conhecia onde comprar, como fazer. Então, eu já fui atrás de arquitetura. Aí fiquei 4 anos em Milão. Você tinha quantos anos em Milão? Eu já tinha meu filho mais novo. Isso aí eu fiquei, tinha 21. Era bem novinha. Fiquei de 21 a 4 anos, engravidei do meu mais novo lá. Mas ele nasceu já em Paris, onde nós ficamos 8 anos. E foi em Milão que nós compramos o apartamento, a casa que você fez, onde nós conhecemos. Depois fiquei 8 anos em Paris e agora estou indo pro meu 3º ano em Londres. Muito internacional essa cliente. Muito, né? E levando seu nome para as Europas. E vocês acham que vocês vão vir morar no Brasil? Qual é a expectativa de vocês? Os tricolores estão esperando, não é? Então, pelas crianças, a gente não tem planos de vir.
Mas eles estão jogando também, eles né? eles estudam, a vida deles é lá. Eles não têm vínculo com o Brasil, a não ser a família que está sempre com a gente lá. Mas profissionalmente falando, o Thiago tem sim o sonho, a vontade, não é um sonho, a vontade de encerrar no clube, que deu crédito para ele depois, né, do desengano dele no futebol. Ups. Mas hoje, assim, apesar de muitos falarem, tá velho, não precisa vir, mercenário, tá por dinheiro. Não é isso, é porque hoje engloba muita coisa, que não é só ele, né? Se fosse só ele e eu, já estaríamos aqui. Não, e por dinheiro, ele não viria pra cá, né? Não precisa. Obrigada, né? Alguém entende. Mas assim, porque o estilo de vida que a gente tem aqui, a gente não tem em lugar nenhum. O melhor lugar que você esteja na Europa é a condição de casa, a mordomia que a gente tem, a estrutura que a gente tem nas nossas casas do Brasil. Você não encontra em casa nenhuma. A melhor casa que você aluga, eu compro na Europa. Não, em Paris eu acho que você não tinha nem ninguém, né? Tinha uma menina aqui de vez em quando. Não, até que o meu staff de Paris era de toda a minha roda era muito boa. Não, mas inicialmente você não tinha todo dia, eu penei muito com o staff na Europa. Muito. É outra cultura, totalmente diferente, né? O estilo de casa é muito diferente. Quando tem número de quarto que atende a gente, não tem o número de banheiro, não tem o espaço para cachorro, não tem o quarto. Sabe, Thiago, tem muito bagulho de fisioterapia. Eu falo bagulho porque tiver coisas grandes, enormes, que eu não enfio em qualquer lugar. Então é difícil a gente conseguir. Lá em Londres, agora ele tem uma câmera... Ele tem tudo que você quase imaginar. frigorífica, né? Ele tem umas coisas que a minha amiga lá de Paris, que trabalha com estética, ela fala, Isabela, aqui em Londres, as pessoas pagam por 20 minutos nessa máquina, 150 pounds. Jura? Eu falei, oi? Eu vou alugar. Aquela, se você alugar, dão. Então ele tem umas coisas que você fica lá no free, parece um freezer que você fica no free 2, 3 minutos. Tem a hiperbárica. E tem umas ressonâncias, umas coisas que bota no... sei lá, tanta coisa. Então, assim, são... Sabe? Cara, e isso que você falou, não é por dinheiro. E não é por, aqui eu vivo melhor. A gente vive melhor com segurança, com educação, mas isso aí, quando você tem uma condição financeira, no Brasil você consegue ter segurança, consegue ter educação. Então, tipo, o Brasil é maravilhoso. Rio de Janeiro, minha cidade, é maravilhosa para se morar. Mas, enfim, então, voltar a morar, a gente pensa muito por conta das crianças, que não têm identificação com o Brasil, entendeu? Entendi. Então, se eu pergunto para eles, não querem vir. Eles estão jogando onde? Eles jogam no Chelsea, no hoje Chelsea os dois. mesmo. Entendi. Tudo jogador caro, filho. Tudo caro. Caro. E o que eles estão achando da casa nova? Eles estão amando, assim, eles são muito igual o pai, que não falam muito, não são de rasgar elogios, mas pra quem conhece, o jeito que se comporta já sabe, eles não querem sair da casa, então pra mim é maravilhoso. E falar nisso, o que Thiago achou da casa? Porque eu não consegui saber o que o Thiago achou da casa, porque ele não abre a boca. Né? Pra mim também ele não abriu. Mas por conta dessas coisinhas que a gente foi tendo. Não, mas no geral. Lá. Mas no geral ele adorou. Ele falou pra mim, vou até deixar aqui. Ele falou, eu tava indo em Londres. E eu tava pé da vida com os probleminhas que ele ia apontando. Aí ele, amor, eu já falei que não sei o quê, mas pode falar, tô muito feliz com o que a gente construiu. Caraca, a gente olha assim, tá muito bonito, sabe? Tá como ele queria. E aí eu falei, putz, eu vou até parar de reclamar, né? Porque eu falei, caramba. Porque Thiago realmente, não fala. E realmente a gente sabe o quanto foi suado. Então eu falei, vou parar de reclamar. Tá lindo, amor, tá lindo, parabéns. Vou te falar, a primeira vez que ele falou, assim, alguma coisa que eu achei que ele gostou do projeto foi em Paris. Que ele olhou e falou assim, isso não termina não, né? E deu um sorrisinho que a gente deu. Mas eu já falei pra você, se o Thiago não reclama, porque o Thiago ele não elogia. Ele é zero elogios, mas ele é ótimo de crítica. Então, se ele não criticou, gente, sinta-se elogiado. Porque ele não vai falar, Leila, parabéns, seu projeto tá lindo. Ele vai falar, mas que merda de projeto, né? Você não pensou nesse sofá aqui? Então, assim, se ele não criticou, cara, tá bem demais. Tá ótimo, meu amor. Então, Belle, falando agora de Europa, o que você me conta um pouquinho das tuas vivências de moradia em Milão, na França, agora na Inglaterra? Então, Milão eu era muito nova, né? Então não observava muito, tudo pra mim era uau. Em Paris, eu gostei muito, falando assim, de arquitetura. É uma cidade que eu acho muito bonita, toda desenhada, toda realmente arquitetonicamente pensada. Aprendi a falar de paisagismo, muito verde, não é isso, Leila? Aquele verde da leveza, verde da humanismo, enfim, Paris tem muito disso.
Londres eu já não me identifico tanto nessa pegada. É uma cidade cara, então assim, eu acho que até para eu fazer o projeto que a gente fez em Paris e Londres, a gente ia ter que caminhar por outros caminhos. Mas também é uma cidade muito... Dependendo do seu olhar para aquilo, porque eu não sou uma pessoa clássica, eu não sou uma pessoa futurística, eu sou uma pessoa clean. E eu não vejo Londres como muito clean. Mas é uma cidade, arquitetonicamente falando, bonita também. Tipo, o seu olhar em Londres vai ver coisas que eu não vejo. Mas se eu tivesse que falar, aonde eu vi mais arquitetura nos meus olhos mais ignorantes, eu aponto Paris. Mas em termos, assim, de onde você mais gostou de morar? Então, essa comparação é até injusta. Eu aprendi essa comparação, que é injusta há pouco tempo, porque eu falava sempre Paris, até porque eu vivi 8 anos. Eu tô há 3 anos em Londres e cheguei na pandemia, assim, no olho do furacão, aonde era lockdown, e tipo, a gente tinha que ficar na nossa bubble. Então, assim, foi um susto. De 3 anos, esse último ano agora é onde eu tô vivendo Londres, onde as pessoas estão indo pra rua, onde eu tô podendo sair da minha bolha e ter contato, abraçar, beijar, sem hora pra nada. Então, é injusto comparar 8 anos com 1 ano, né? Entendi. Mas apesar eu fico com Paris por ter mais tempo, por conhecer mais a cidade. Mas eu tô gostando muito de Londres, assim, o estilo de vida, sabe? Eu moro mais afastado, onde a gente tem casas maiores. Em Paris você morava no centro de Paris, numa casa eu morava muito grande, em Paris, né? a gente chama em português falando Triângulo de Ouro. Que são 3, normalmente em Paris são por números, né? Os bairros. E eu morava em um dos bairros que faz um triângulo, que é 1, 2 e 3, que que seria a zona sul de Paris. E eu morava em uma dessas zonas sul, assim. E era ótimo, porque tinha todos os comércios, tinha metrô, tinha tudo ali. Eu fazia tudo andando, como se eu morar, quem é da Zona Sul, de Laranjeiras, né? Que eu já morei em Laranjeiras aqui no Rio. Faz tudo andando. E essa foi uma das dificuldades que eu encontrei em Londres. Como eu moro mais afastado, então não tenho nada dessas facilidades perto. Tudo é carro, até Barra. Tudo é carro. Mas, assim, Paris, você morava assim, até me surpreendi quando eu fui lá. Numa casa bem grande, tinha uns 400 metros quadrados, mais ou menos. Por aí. No centro de Paris, né? Que é um achado. raríssimo, né? É um raríssimo. achado. Era no condomínio de Sarkozy, não era? Era no condomínio de Sarkozy, da Celine Dion, tinha casa lá. Hoje, na minha casa que eu morei, quem mora é o presidente do Paris. Ah, é? Minha filha, você me respeita. Então, assim, mas era aquelas casas que a gente chama lá de hotel particular, né? Que elas são pra cima, elas são na vertical. Então, um andar é casa, sala, o outro andar é cozinha, o outro andar é quarto. Também assim, a minha não era assim. Eu consegui manter cozinha e sala de jantar e de TV no mesmo andar, subia só quarto. Era assim, mas era o que tinha. Milão, você morava em apartamento? Milão, morei nos meus primeiros anos em apartamento, que o clube dava. Ali também numa zona muito boa. E depois eu me mudei para uma casa na mesma rua. Que era uma casa mais estilo brasileiro. Mais linear, assim. Ela só tinha um andar para baixo, mas era o estilo mais brasileiro. E agora Londres, por que você não optou em morar no centro? Questão de escola das crianças, porque na verdade quando eu cheguei eu fiquei num hotel em Londres, no centro, e o Thiago demorava umas 2 horas para conseguir chegar até o trabalho, mas até então estava ótimo. Falei, o problema é dele, ele que vá. Só que o currículo das crianças, eles estudavam em Paris, eles estudam escola americana e eles estudam com currículo IB. E em Londres eu só tinha 2 opções de escola que tinham esse currículo. E aí eu fui visitar o campus da escola, eu gostei mais dessa escola perto do trabalho do Thiago, que é onde eles estão agora, que tinha o currículo IB. E o campus era o que eu gostei mais, as crianças gostaram mais, então a gente optou vir mais pra cá por conta da escola. Só que eu não imaginava que, tipo assim, caraca, ia ser muito no mato. Hoje eu falo que eu moro na roça. Meus vizinhos é o esquilo e uma raposa, juro. Mas assim, a gente tá tentando ir mais, não pro centro, porque eu também não gosto de morar em centrão. Eu não sou tão caótica assim. Mas a gente está tentando ficar num bairro que é 25 minutos do centro e 20 minutos de onde a gente está. Então a gente vai estar bem. Aí tem metrô, aí tem tudo que eu tinha
parecido em Paris, assim, questão de localização. Tá difícil achar, mas vamos achar. E vocês estão querendo ficar mais quantos anos lá? Leila, hoje, o Thiago com o clube tem mais 1 ano. Mas o Isago com o clube tem 2 anos. Então, eu e as crianças, a gente fica até 2025, se nada mudar assim, absurdamente, entendeu? Aí o Thiago também tá vendo se aposenta, se não se aposenta, se aposenta trabalhando no futebol, ou se continua, enfim. Ele tá meio aberto, mas por hora, assim, contratualmente falando, até 2025 a gente Fica em, tá em em Londres. Londres. Entendi. Mas provavelmente até as crianças, o meu mais velho, entrar pra faculdade e viver a vida dele, eu vou ficar onde facilita mais esse caminho, né? Até pro Thiago, dependendo, porque ele quer continuar trabalhando no futebol. Ele quer trabalhar como... Ele não quer nada, ele tá vendo ainda, mas ele começou a estudar como técnico. E eu acho que ele vai por esse caminho mesmo, porque ele se identifica muito. E aí, dependendo de clube que ele vai trabalhar e tudo mais, então a nossa ideia é fazer base onde fica bom para ele ir e vir, entendeu? Se ele trabalhar no Brasil, beleza, a gente pode vir. Mas se ele for trabalhar em algum clube da Europa, o legal é que a gente fica na Europa, né? Porque essa coisa, tipo, se eu tô em Londres, ele tá na Itália, Portugal, Milão, a locomoção fica bem mais fácil do que eu sair do Brasil, né? Sem dúvida. E vou acabar quebrando isso. Então a ideia é a gente, quando realmente decidir o que vai ser feito da carreira dele, porque ainda, apesar das crianças estarem nesse caminho, tudo ainda gira em torno, as decisões giram em torno da decisão dele. Os né? dois estão bem encaminhados nessa parte. Então, o Iago, que é o meu mais novo, de 12, ele tá fazendo escolinha. Mas o Isago, que é o de 14, já passou da escolinha, o clube viu qualidades e resolveu dar uma lapidada. Nada profissional ainda, mas já tem um vínculo com o clube. E agora depende dele, né? Vamos ver. Ah, que bom. Nada forçado, ele vai fazer o que ele achar que ele tem que, né? Mas ele tá porque quer, isso já é bom. Bom, de planos futuros, assim, por um tempo eu quero dar um tempo, porque tô cansada, sabe, de obra, de design. Eu quero curtir essa obra que foi tão longa, mas eu tenho 2 projetos que eu tenho que... eu tenho que finalizar, que é nossa AP lá em Miami. E eu tenho a minha casa aqui da Barra, que eu quero refazer a parte externa, que tá precisando de uma reformazinha. Mas é só realmente design de interiores, né, Leila? Mas esses são projetos realmente futuros, porque agora eu quero curtir essa minha casa, esse tempo. Então, por hora, nada de projetos. Dá um timezinho de obra que vou deixar cansa você mesmo, curtir essas né? obras aí que você tá postando, com esses clientes novos, os antigos. Deixa eles te terem um pouquinho. Porque quando eu começar, vou sugar até o peito. Não vai ter tempo pra mais ninguém. Pessoal, vamos agradecer aqui a companhia, a entrevista com a Belle. Curtam bastante e sigam a gente. Aí embaixo a gente vai deixar uns links para dúvidas ou qualquer sugestões que vocês queiram dar, tá bom? E vamos curtir o próximo podcast. E não esqueçam de me seguir no Instagram, tá, gente? @BelleSilva, lá no Instagram. E, quero chuva de likes nesse meu vídeo, tá bom? Porque eu não vim lá de Londres à toa, não. Pode curtir, compartilhar com um coleguinha, é de graça, é free. Se inscrevam no canal, que vai ter várias informações aqui, design de tudo, né, Leila? Que a Leila bomba, tá bom? Beijo.